Nesta casa, tudo funciona a partir de energia solar, desde a luz ao aquecimento da água até ao carregamento dos veículos elétricos. Em 2015, Telmo Azevedo começou por instalar 2 painéis fotovoltaicos para produzir eletricidade e um sistema solar térmico para aquecimento da água. Agora tem 22 painéis solares no telhado de casa. Começámos com 2 painéis apenas, 500 watts, que nos permitiram durante 4 anos poupar cerca de 100 euros anuais, portanto poupávamos cerca de 10 a 11 euros por cada mês, dependentemente também da produção que tínhamos, que permitiu rentabilizar esse investimento e depois então começámos a evoluir para termos mais produção, para conseguir termos a casa toda a ser alimentada através do sol. Apesar do investimento inicial, Telmo conseguiu obter o retorno a curto prazo com uma poupança considerável na fatura de eletricidade. Com o meu sistema inicial de 12 painéis, estava a reaver cerca de 1.000 euros por cada ano. Com este novo sistema, estou a reaver cerca de 1.200 euros por cada ano. Portanto, o meu retorno do investimento de todos estes equipamentos está em cerca de 5 anos. É precisamente pelo uso predominante de energias renováveis para o consumo doméstico que Portugal avançou significativamente no índice de transição verde, ocupando a 15ª posição, um aumento de 3 lugares face a 2022. A produção renovável atingiu em 2024 o valor mais alto de sempre, tendo abastecido 71% do consumo de eletricidade com as centrais hídricas e eólicas com maior peso no abastecimento nacional. Segundo a Associação Ambientalista Zero, as emissões de dióxido de carbono reduziram-se de 3,7 para 1,9 milhões de toneladas, o valor mais baixo desde 1990. Mas há setores especialmente difíceis de descarbonizar. Transportes, agricultura e resíduos estão ainda longe de atingir as metas definidas para 2030. A nível europeu, a Escandinávia tem o melhor desempenho, com a Dinamarca a liderar o ranking graças aos projetos de hidrogênio verde e à postura proativa do governo no apoio à produção de energia limpa. Entre os países do sul da Europa, a Itália tem o melhor desempenho, mas apenas Portugal melhorou a pontuação e a posição no ranking. Grécia, Bulgária e Chipre ocupam os lugares do fundo da tabela. Apesar de estar no bom caminho para a sustentabilidade, o desinvestimento público em investigação e desenvolvimento ambiental tem sido um travão em Portugal. A Euronews questionou o Ministério do Ambiente e da Energia sobre a adoção de políticas mais robustas, mas não obteve resposta após várias tentativas. Joana Mourão Carvalho, para a Euronews, em Lisboa. O presidente da Catalunha, Salvador Illa, durante a sua visita a Bruxelas na semana passada, insistiu que o catalão, um idioma falado por 10 milhões de pessoas, se deveria tornar uma língua oficial da União Europeia. O presidente considera que esta é uma exigência fundamental para os cidadãos da Catalunha. Even in the official status to these languages, you are saying to the citizens of Catalonia, of Galicia and Basque Country, you are part of Europe. I mean, this is not a matter of translating more or less documents. This is a matter of respecting the identity of European citizens. A decisão deverá ser aprovada por unanimidade pelos 27 países do bloco. A proposta, feita pelo governo do presidente Pedro Sánchez, com o objetivo de obter o apoio dos partidos pró-independência, está agora a ser discutida pelos ministros dos assuntos europeus. This was a demand of this political party, but it's a shared demand of lots of people, not only from Catalonia, in Basque Country and in Galicia. So this is not a political, let's say, a political issue, or a political demand. I would put it from another angle. This is a measure that it's a fair measure from a linguistic point of view. É a segunda visita de Salvador Illa a Bruxelas desde que tomou posse como presidente da Catalunha há 6 meses. Pela primeira vez em mais de 10 anos, a Catalunha tem um presidente não independentista. Illa pretende agora reconstruir a sua relação com a União Europeia. That's our aspiration. I think we're going to achieve it. We want to be fully involved in the European construction, in the European project, in a moment, in a fast-changing world that gives no other way than strengthening European project. Pode ouvir a entrevista na íntegra no nosso podcast de Rádio Schumann. Diplomatas russos e norte-americanos reúnem-se em Istambul esta quinta-feira
para discutir o funcionamento das respectivas embaixadas em Moscovo e Washington. Uma segunda ronda de conversações que se segue às estabelecidas entre os dois países na Arábia Saudita na semana passada, marcando uma mudança na política externa dos Estados Unidos sob a liderança de Trump. Durante as conversações, Moscovo e Washington concordaram em começar a trabalhar no sentido de pôr fim à guerra na Ucrânia e em melhorar os laços diplomáticos e económicos entre ambas as partes. Algo que inclui a reposição dos efetivos nas embaixadas, que foram duramente afetadas nos últimos anos pela expulsão mútua de diplomatas e outras restrições. Um funcionário da Embaixada dos Estados Unidos em Ankara confirmou que a Ucrânia não constará da agenda desta ronda de conversações. Em causa reuniões que servem de preparação para o eventual encontro entre Trump e Putin. A última vez que os líderes dos dois países estiveram frente a frente foi na cimeira do G20 em Osaka em 2019. The first step towards a possible deal, but not the deal yet. On Wednesday, Ukraine's President Volodymyr Zelensky commented on the possible agreement on rare earth with the United States, saying it is just a start, a framework which can be a big success. He insisted once again that one of the key aspects for Kyiv is the continuation of the US aid for Ukraine and, most importantly, security guarantees for Kyiv. Zelensky said that he will be pushing for those security guarantees for Ukraine tied to any possible future agreement, but it is believed that this can only be discussed during the in-person meeting between President Zelensky and President Trump. Sasha Vakulina from Kyiv for Euronews. Apenas 3 dias depois de ter vencido as eleições alemãs, Friedrich Merz viajou até Paris na quarta-feira para um encontro com Emmanuel Macron para conversações não oficiais. Os dois líderes discutiram o recente encontro do presidente francês com Donald Trump e o objetivo de encontrar uma resposta europeia unida à aproximação relâmpago entre os Estados Unidos e a Rússia. The American president launched a series of threats against the 27 bloc earlier on Wednesday, promising to slap tariffs up to 25% on EU goods, which will also likely fuel the discussions. Wednesday's dinner marks Friedrich Merz's first international visit since his party won the German elections on Sunday, signaling a new era for the Franco-German partnership after years of tensions between Macron and outgoing Chancellor Olaf Scholz. À medida que assenta a poeira das eleições de domingo na Alemanha, os conservadores enfrentam uma batalha difícil. As principais preocupações dos alemães nesta votação foram a paz e a segurança europeias, a economia e as questões sociais. No entanto, o líder da CDU, Friedrich Merz, também colocou a tónica na migração. O especialista em política Rafael Loss diz que as questões geopolíticas estarão entre as principais prioridades de Merz. Sind in den vergangenen Jahren aber auch von der Kanzlerschaft Olaf Scholz zum Beispiel die Beziehungen zu Frankreich und Polen an neuen Tiefpunkten angelangt. Und da ist das Potenzial, dass diese Wahl entfaltet, sicherlich das mit einem Kanzler Friedrich Merz, sollte er denn eine regierungsfähige Mehrheit hinter sich versammeln können, ein Reset in diesen doch sehr wichtigen Beziehungen stattfinden wird und dass damit auch ein neuer Impuls für Europapolitik aus Berlin kommen kann. Das ist nicht notwendigerweise eine EU-zentrierte Politik. In vielen Fällen wird es sich um Koalitionen der Willigen handeln, die Friedrich Merz versuchen wird zu bilden. Aber nichtsdestotrotz sind, glaube ich, die geopolitischen Herausforderungen, mit denen wir uns mit Blick auf Moskau, Washington, aber auch Beijing perspektivisch auseinandersetzen müssen, so dass wir tatsächlich an allen Fronten sehr viel mehr machen müssen. Embora o líder conservador esteja a prometer um governo mais forte e estável, o aumento das despesas com a defesa e a resolução de questões sociais podem trazer dificuldades ao futuro executivo num parlamento amplamente dividido. Hier kann Schwarz-Rot sicherlich Stabilität produzieren. Darüber hinaus wird sich aber vieles entspinnen entlang der Fragen, wie lässt sich eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag produzieren, um gegebenenfalls Verfassungsänderungen für ein neues Sondervermögen, für eine Reform der Schuldenbremse, für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht unter neuem Modell gesucht werden müssen. Und hier braucht eine schwarz-rote Koalition ganz dringend die Zusammenarbeit sowohl der Grünen, hier sehe ich weniger Probleme, aber auch die Zusammenarbeit der Linken,
die an einigen außenpolitischen Fragen doch sehr grundsätzlich anderer Meinung ist als die anderen demokratischen Parteien der Mitte. Morreu a lenda do cinema Gene Hackman. O ator e a mulher Betsy Arakawa foram encontrados mortos em casa em Santa Fé, no estado norte-americano do Novo México, na quarta-feira à tarde. De acordo com as informações avançadas pelo gabinete do xerife de Santa Fé, não existem para já indícios de crime na morte do casal, mas foi aberta uma investigação ao caso. O ator de 95 anos conta com uma carreira multipremiada de mais de 6 décadas. Hackman recebeu 2 Oscars da Academia, 2 BAFTAs, 4 Globos de Ouro e um prémio do Screen Actors Guild. O norte-americano venceu o Oscar de melhor ator pelo papel no thriller de 1971, The French Connection, e outro de melhor ator secundário pelo papel no filme de Clint Eastwood, Unforgiven, em 1992. Apesar de algumas aparições em entregas de prémios, raramente era visto no circuito social de Hollywood, tendo-se reformado há mais de 2 décadas. Arqueólogos em Pompeia descobriram frescos raros que oferecem uma nova perspectiva da vida na cidade de Roma Antiga antes de ser destruída. Foi encontrado um friso à escala real que se estende por 3 paredes de um salão de banquetes. São imagens expressivas dos chamados mistérios de Dionísio, que designam os rituais de iniciação para os seguidores do antigo deus grego do vinho. Práticas religiosas que prometiam iluminação espiritual e até uma vida abençoada após a morte. Pompeia situa-se 22 km a sul da atual cidade de Nápoles, no sudoeste de Itália. Ganhou fama por ter sido destruída após a erupção do vulcão do Monte Vesúvio em 79 d.C., por ter ficado soterrado por cinzas que impediram a deterioração das ruínas. É um dos locais históricos mais bem preservados do mundo.